12 ações que te afastam do Espírito Santo sem você perceber. Você pode ir à igreja, ler a Bíblia todos os dias, jejuar e até cantar com fervor, e ainda assim estar se afastando pouco a pouco do Espírito Santo. O distanciamento nem sempre começa com um escândalo. Muitas vezes, ele começa com o hábito de ignorar os sinais pequenos, de normalizar comportamentos que silenciam a voz de Deus no coração. Você não percebe no início, mas um dia acorda e percebe que a presença já não é mais sentida como antes. A frieza espiritual não invade. Ela escorre pelas frestas. E quando você nota, a chama já virou brasa e a brasa já virou cinza. A oração virou tarefa, a adoração virou música, a comunhão virou performance e a presença de Deus virou lembrança. Esse vídeo é um alerta, mas também é uma chance. É o tipo de mensagem que não conforta no começo, mas que pode salvar alguém do ponto sem retorno. Existem atitudes que parecem inofensivas, mas que te afastam do Espírito Santo como um veneno invisível, dose por dose. E o pior é que muitas delas não são vistas como pecado. São vistas como cansaço, como fase, como distração. Mas, na verdade, são sintomas de que algo mais profundo já começou a morrer por dentro. Talvez você ainda cante com os lábios, mas o coração não treme mais. Talvez ainda fale sobre Deus, mas já não o ouve. Talvez ainda ajude os outros, mas por dentro está vazio. Isso não é normal. Isso não é parte do processo, isso é afastamento, e se o Espírito já não fala como antes, talvez não seja porque ele se calou, talvez seja porque você parou de escutar, ou pior, parou de desejar ouvir. Hoje você vai conhecer ações que parecem pequenas, mas estão apagando a voz do Espírito na sua vida. Não são escândalos, não são vícios visíveis, são escolhas diárias que desacostumam seu coração da presença de Deus. O maior perigo não está no pecado visível, está na perda da sensibilidade, porque quando você não sente mais falta da presença, você está mais distante do que imagina. Mas se você ainda sente incômodo, se ainda sente que essa mensagem é para você, então há esperança, porque quem ainda sente, ainda pode voltar. E esse vídeo é o seu chamado. Capítulo 1. Quando você prefere alívio ao invés de transformação. Tempo estimado, 4 minutos. 4.500 caracteres. Você diz que quer Deus, mas o que você busca é solução. Diz que deseja a presença, mas o que procura é alívio. O coração grita por socorro, mas não por rendição. E é aí que o distanciamento começa, quando você troca o processo da transformação pelo conforto da anestesia espiritual. O Espírito Santo não é uma ambulância espiritual que aparece só quando você sangra. Ele é um Deus presente, que quer caminhar com você quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Mas se sua fé só desperta na dor, então talvez o que você ama não é Deus. É o escape que ele proporciona. Transformação exige enfrentamento. Alívio apenas adormece o problema. Quando você ora apenas pedindo socorro, sem pedir direção, você está usando a oração como um escape, não como um encontro. Está pedindo que o céu te tire da dor, mas não que te tire do orgulho. Está implorando por paz, mas não quer abrir mão da teimosia que te trouxe ao caos. E quando você busca apenas o alívio, começa a moldar uma imagem de Deus baseada no que te conforta e não no que te confronta. E o espírito se entristece, porque ele não veio para aliviar sua carne, ele veio para matar o velho homem e te gerar de novo em santidade. Você começa a rejeitar os processos que Deus usa para te purificar. Reclama da dor, mas não percebe que é nessa dor que Ele está te libertando. Foge do silêncio, mas não entende que é nesse silêncio que Ele está te curando. Você quer resultados sem renúncia, paz sem arrependimento, fogo sem altar. E isso não existe.
Enquanto você procurar o Espírito Santo só quando tudo quebra, ele não poderá te guiar quando tudo estiver de pé. E se ele não é Senhor na tua estabilidade, também não será resposta no teu desespero. O Espírito Santo não negocia posição. Ou ele é centro, ou ele se retira. Você quer ser transformado ou apenas aliviado? Quer ser cheio do Espírito ou apenas carregado por ele quando não aguenta mais? A diferença entre intimidade e assistência está na sua intenção. E Deus sonda o coração, não a performance. Se você sente que essa palavra está te queimando por dentro, é porque ainda há tempo de mudar a postura, de buscar não apenas consolo, mas comunhão, de dizer: Espírito Santo, eu não quero só que tu resolvas minha vida. Eu quero que tu transformes quem eu sou. Essa é a oração que ele responde. Essa é a entrega que muda tudo. Quando você endurece o coração diante da correção suave, nem sempre o afastamento começa com rebeldia aberta. Às vezes, ele nasce quando você começa a ignorar aquele incômodo sutil. Quando o Espírito Santo tenta te corrigir com leveza, mas você endurece. Você sente que aquilo não é certo, mas continua. Você percebe que está se afastando da sensibilidade, mas finge que não é grave. Você ouve uma palavra que te confronta, mas diz que é exagero. E assim, lentamente, o coração vai se tornando de pedra. O Espírito não grita, ele sussurra. Ele toca com cuidado, como quem bate na porta esperando ser convidado. Mas se você fecha os ouvidos para o toque leve, chegará um momento em que ele se cala. Não por vingança, mas porque sua voz não se impõe. E onde não há espaço para correção, também não há espaço para crescimento. Você diz que quer intimidade com Deus, mas não aceita ser confrontado por Ele. Quer unção, mas rejeita poda. Quer direção, mas não suporta disciplina. E o Espírito, que é santo, se entristece quando encontra resistência onde deveria haver entrega. A palavra diz que a correção é prova de amor. Mas muitos tratam o amor de Deus como ofensa quando ele decide ajustar o que está fora do lugar. A correção suave pode vir de várias formas. Pode vir através de um incômodo que insiste em aparecer sempre que você faz algo que sabe que entristece a Deus. Pode vir em uma pregação que parece falar diretamente com você. Pode vir em uma conversa simples, mas que te expõe por dentro. E se, ao invés de se quebrantar, você justifica, endurece, resiste, está escolhendo afastar-se. O coração endurecido não acontece de uma vez. Ele se forma aos poucos. Cada vez que você resiste à voz de Deus, uma camada nova se forma, e quando você percebe, já não sente mais. O que antes te fazia chorar, agora te irrita. O que antes te quebrava, agora te entedia. O que antes te trazia temor, agora parece religioso. Isso é sinal de que a correção foi ignorada por tanto tempo, que a sensibilidade espiritual começou a morrer. Mas ainda há uma chance, porque se o Espírito te trouxe até aqui, é porque ainda há algo dentro de você que não se calou. Ainda há espaço para arrependimento, e arrependimento verdadeiro começa quando você diz: Deus, eu não quero mais resistir, me corrige, me molda, me quebra se for necessário, mas não me deixa me perder de Ti. Essa oração não é bonita, é dolorosa, mas é real, e o céu responde a quem se rasga. O Espírito volta a falar onde encontra humildade. Ele volta a agir onde há espaço para ser Deus. Se você está sentindo esse incômodo agora, não fuja, não justifique, não argumente, se renda. Essa é a prova de que Ele ainda te quer, que Ele ainda está tentando te alcançar. E talvez seja a última vez que Ele sussurre antes de se calar. Quando a tua oração vira monólogo espiritual, você fala, mas não escuta. Pede, mas não espera. Derrama palavras, mas não derrama o coração. A sua oração virou um roteiro,
um costume, um desabafo unilateral em que só você participa. E o Espírito Santo, que deseja relacionamento, já não encontra espaço para responder, porque tudo em você já está decidido antes mesmo de se ajoelhar. Orar não é apenas falar, é ouvir. É silenciar o ego para perceber a resposta que não vem nas palavras, mas na paz. É deixar que o Espírito interprete até o que você não sabe pedir, porque ele sonda onde nem você tem coragem de entrar. Mas quando a oração se torna um monólogo, você transforma o lugar secreto num palanque. E Deus não compete com o seu discurso. A oração que não dá espaço para o Espírito se mover é só ruído espiritual. É esforço sem presença, emoção sem direção. Muitas vezes você ora com paixão, mas sem rendição. Você chora, mas não muda. Você fala, mas não ouve. E assim, dia após dia, você vai treinando o seu coração para acreditar que está buscando a Deus, quando na verdade está só desabafando para aliviar a consciência. A oração não é terapia, é transformação. E transformação exige silêncio, exige espera, exige reverência. O Espírito não invade a tua agenda espiritual. Ele responde ao espaço que você concede. E se você fala tanto que já não escuta mais, então não está orando. Está recitando, reclamando ou repetindo o que aprendeu a dizer quando quer parecer espiritual. Você não foi chamado para orar bonito. Foi chamado para orar verdadeiro, e o verdadeiro nem sempre tem palavras. Às vezes é um gemido, um silêncio quebrado por um suspiro, uma lágrima que escorre sem controle. É nesses momentos que o Espírito encontra liberdade para agir, porque não há performance, há entrega. E talvez esse seja o seu problema. Você quer sentir, mas não quer calar. Quer receber, mas não quer esperar. Quer direção, mas já tem tudo planejado. Então você ora como quem apenas precisa confirmar o que já decidiu. Mas o Espírito não é selo de aprovação. Ele é voz de governo. E onde não há escuta, não há direção. Sabe por que você se frustra na oração? Porque ora para convencer Deus quando deveria orar para se render a Ele. Você quer que Ele mude as coisas, mas Ele quer mudar você. E essa mudança começa quando você cala o mundo dentro de si, para que a voz dele volte a ser clara. Hoje é o dia de reaprender a orar, de entrar no quarto sem pressa, de falar e depois esperar, de reconhecer que talvez você esteja tão barulhento que nem percebe que a presença se afastou. Mas se ainda há silêncio dentro de você, há esperança, porque Deus ainda fala. Mas Ele espera que você pare de preencher tudo com sua voz para que finalmente possa reconhecer a dele. Quando você alimenta mais o algoritmo do que o altar, você acorda e antes de abrir a boca para agradecer, já desliza o dedo na tela. Rolagem infinita, doses rápidas de dopamina, vozes em sequência disputando seu foco. Cada vídeo, cada notificação, cada opinião sobre Deus e espiritualidade vai te moldando sutilmente. Mas o altar, aquele lugar onde o Espírito Santo esperava a tua atenção, ficou para depois. E o depois nunca chega. O mundo te ensinou a se alimentar em excesso do que é imediato, enquanto o Espírito continua sussurrando no que é eterno. O que você consome te forma. E se o que mais entra pelos seus olhos e ouvidos vem das redes dos cortes de vozes famosas, das frases de impacto desconectadas da palavra, então o que está sendo formado em você é um evangelho digitalizado, pasteurizado, superficial. O Espírito Santo não concorre com o algoritmo. Ele se retira quando não encontra mais fome. E muitos hoje estão cheios de conteúdo, mas vazios de presença. Você diz que não tem tempo para orar, mas passa horas vendo o que não edifica. Diz que sente que Deus está distante, mas nunca fecha a tela para abrir a Bíblia. Reclama que não ouve mais a voz do Espírito, mas ouve todas as vozes do mundo com volume máximo. E enquanto isso, o coração vai se acostumando a ser distraído.
E a distração é o veneno silencioso da intimidade com Deus. O altar não é mais físico, é onde você deposita sua atenção. E se o seu tempo de qualidade está sendo oferecido àquilo que prende seus olhos sem transformar seu espírito, então seu altar está contaminado. O Espírito Santo não habita onde há idolatria disfarçada de entretenimento. Ele visita quem o espera com fome, com desejo, com reverência, não como mais uma notificação, mas como o centro da vida. Talvez o que mais tenha te afastado de Deus não seja o pecado escandaloso, mas o excesso de distrações inocentes. O conteúdo rápido que anestesia a alma, a busca por vozes humanas quando a única que importa está calada dentro de você. Porque você a silenciou, alimentou mais o mundo do que o espírito, trocou o pão vivo pelas migalhas da aprovação digital. É tempo de voltar, de quebrar o ciclo, de desligar as telas por um momento e dizer: Espírito Santo, estou aqui, fala comigo, eu calei tudo. Porque só quando você escolhe alimentar o altar, o Espírito volta a acender o fogo. Só quando você deixa de ser consumido pela correria da mente e do mundo, a presença volta a invadir com profundidade aquilo que os algoritmos nunca poderão entregar: comunhão verdadeira. Você sabe disso. No fundo, sempre soube, mas adiou. E cada vez que adiou, ficou mais difícil sentir, mais raro ouvir, mais estranho voltar. Mas não é tarde, porque o Espírito ainda está aí, esperando você sair do fluxo do mundo para voltar à frequência do céu. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Ela é só sua. Quando a tua obediência depende de confirmação humana. Há momentos em que o Espírito Santo fala com clareza, mas em vez de obedecer, você para perguntar a alguém se faz sentido. Você sente o impulso, a direção, a urgência. Mas em vez de seguir, espera que outra pessoa valide. Busca a aprovação, aplauso, segurança. E quando isso acontece, algo sutil se rompe. Porque a fé que depende de garantias visíveis deixa de ser fé e passa a ser apenas conveniência disfarçada de prudência. O Espírito não fala para que você debata, ele fala para que você obedeça. Quando ele direciona, não está pedindo opinião, está esperando rendição. Mas se você só age depois que todos à sua volta concordam, então não está sendo guiado por Deus, mas por votos humanos. E o céu não se move por maioria, ele se move por entrega. Muitos já ouviram o que deveriam fazer, já entenderam o que precisam largar, já sentiram que algo precisa mudar, mas adiaram. Foram pedir conselho a quem não carrega o mesmo espírito, pediram visão a quem anda cego, esperaram sinal onde já havia uma direção, e o tempo passou. A sensibilidade foi esfriando, a certeza virou dúvida, a urgência virou rotina, e o chamado, um eco distante. Obedecer ao Espírito Santo é caminhar na contramão do mundo. Às vezes, é fazer o que ninguém entende. É dizer não quando todos esperam um sim. É sair de lugares que todos dizem ser seguros. É fechar portas que parecem oportunidades. É se calar quando tudo dentro de você quer gritar. É agir quando o medo quer te paralisar. E se você sempre espera que alguém diga que está certo, nunca vai conhecer o que significa viver no centro da vontade de Deus. Você foi chamado para responder a uma voz, não a uma plateia. E quanto mais você precisa que os outros confirmem o que Deus já falou, mais distante fica da liberdade espiritual, porque quem depende de palmas para caminhar vai parar ao primeiro silêncio. Quem depende de aceitação nunca vai suportar o isolamento do propósito. E quem busca validação constante vive uma fé infantil, moldada pela opinião e não pela convicção. O Espírito Santo honra quem obedece no secreto, quem responde no escuro, quem segue mesmo tremendo.
Ele não se manifesta na insegurança da dúvida coletiva, mas na coragem de quem ouve e se levanta. A presença se torna mais intensa quando você mostra que não precisa de confirmação externa para seguir uma direção divina. Esse pode ser o motivo pelo qual você sente que está sempre esperando algo, um sinal, uma palavra, uma liberação humana. Mas o que você está esperando já foi dito. E cada minuto de hesitação é um passo a mais longe da presença. Porque a voz do Espírito não repete o que você escolhe ignorar. Ele fala com clareza uma vez, e depois observa se o seu coração está pronto para obedecer sem garantias. O que ele te pediu para fazer que você ainda está esperando alguém aprovar? Qual foi a ordem que você silenciou por medo de parecer radical, louco, irresponsável? O que Deus mandou largar que você ainda está negociando com o mundo? Porque, enquanto você depender de confirmação humana, o céu ficará em silêncio. E quando o céu se cala, o coração começa a depender de vozes que nunca foram autorizadas a te guiar. Você troca o espírito por conselhos, a verdade por conforto, o destino por opiniões. Mas o Espírito ainda está aí, ainda te chama, ainda te mostra. Só está esperando que você confie mais nele do que em qualquer outro. E só então você vai entender o que é viver uma obediência que atrai a presença, que carrega glória, que move o impossível. Quando você tenta convencer o Espírito a concordar com sua vontade, existe um erro sutil, silencioso, quase imperceptível, que se alastra como veneno na alma de quem já conheceu a presença do Espírito Santo, o desejo de moldar Deus à própria vontade. Você ora sim, você jejua sim, mas no fundo da sua alma, o que você está fazendo não é se submetendo. É tentando manipular o céu para que ele diga sim ao que você já decidiu no seu coração. Muitos confundem oração com persuasão. Falam com Deus não para ouvir o que Ele quer, mas para tentar dobrar o espírito até que Ele aceite o que já foi determinado internamente. Pedem confirmação de algo que já escolheram. Chamam de direção aquilo que na verdade é insistência. E isso é perigoso, porque o Espírito Santo não é cúmplice de vontades humanas. Ele é Senhor. Ele é santo. Ele não se curva aos nossos planos. Ele nos chama a abandonar o trono do controle. Quando você começa a orar mais para convencer do que para se render, algo se rompe no invisível. O fluxo da presença diminui. A voz que antes era clara começa a ficar abafada. A sensibilidade ao Espírito dá lugar à racionalização. E logo, você começa a achar que Deus está demorando, que está em silêncio, que está te testando. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você parou de buscá-lo por quem ele é e passou a buscar por aquilo que deseja. O Espírito Santo não permanece onde não há entrega. Ele é atraído por corações rendidos, não por argumentos bem construídos. Ele responde ao quebrantamento, não à insistência. Ele se move com liberdade onde não há manipulação. E se você está tentando convencê-lo a fazer a sua vontade, é porque ainda não entendeu que a vontade dele sempre será melhor, mesmo que não pareça mais confortável. Há pessoas que dizem, Deus me falou, quando na verdade foi o próprio desejo que gritou mais alto. Que forçam portas, mesmo depois de sentirem que deveriam parar. Que usam a Bíblia para justificar decisões erradas, que usam o nome do Espírito para respaldar escolhas baseadas em medo, carência ou orgulho. E isso é profanação. É transformar o sagrado em ferramenta para validar o próprio ego. É sentar no lugar que pertence ao Espírito Santo e esperar que ele apenas diga amém. Deus não será teu servo. O Espírito Santo não será teu cúmplice. Se você está tentando que ele aprove algo que não vem do céu, está se afastando, sem perceber, da presença que transforma. Ele não vai descer ao nível do teu plano.
quando o que Ele quer é te elevar ao nível do propósito. Enquanto você tentar fazer do céu um patrocinador dos seus desejos, não vai experimentar o peso glorioso da obediência. Mas quando você dobra os joelhos e diz: se não for a tua vontade, corta, fecha, cala, leva, trava, o Espírito se manifesta. Quando você deixa de pedir por respostas que reforcem o seu controle e passa a pedir por direção que rasgue o orgulho, aí sim a glória começa a te visitar. A presença volta a queimar. O coração começa a ouvir com clareza. As distrações se calam, porque onde há rendição verdadeira, o Espírito encontra morada. Pare agora e analise. Você tem buscado respostas ou permissão? Tem orado para discernir ou para tentar convencer? Tem feito planos esperando Deus assinar embaixo ou tem esperado Deus escrever a história? Porque se você está em um relacionamento com o Espírito Santo baseado em manipulação disfarçada de devoção, você está se afastando, mesmo dentro da oração. E talvez o motivo de você não estar ouvindo mais não seja porque o céu está em silêncio, mas porque você parou de perguntar o que Deus quer e começou a tentar fazer com que Ele queira o que você quer. E isso, silenciosamente, afasta a presença. Porque o Espírito Santo não é uma ferramenta espiritual para realizar desejos. Ele é o Deus que habita em ti, que sonda, que corrige, que confronta, que guia. E se você permitir que Ele te guie, mesmo contra a tua vontade, você descobrirá o que é viver uma vida cheia da presença. Quando você resiste às mudanças que o Espírito propõe. A presença do Espírito Santo é transformadora. Onde Ele entra, nada permanece igual. Mas essa transformação não acontece à força. Ela depende da sua entrega, da sua disposição em mudar, da sua coragem em abandonar aquilo que já não combina com a presença que você carrega. E é nesse ponto que muitos começam a se afastar, sem perceber, porque desejam a glória, mas não querem pagar o preço da mudança. O Espírito Santo sussurra ajustes, propõe renúncias, revela áreas que precisam ser entregues. E você ouve, sente, sabe, mas trava, finge que não é contigo, adia, esconde atrás de promessas de no tempo certo ou de estou orando por isso. E a cada vez que você resiste a uma mudança que Ele está pedindo, você se acostuma mais com a ideia de permanecer do mesmo jeito. A mudança que deveria te libertar se transforma em peso e a presença começa a se apagar. Não há presença contínua sem movimento. O Espírito é como vento. Ele sopra e chama para onde você não quer ir. Ele empurra para fora das zonas de conforto. Ele revela o que ninguém vê. E se você quer caminhar com Ele, precisa estar disposto a deixar para trás o que hoje parece essencial, mas amanhã será um peso. Se você diz, Espírito Santo vem, mas quando Ele chega pedindo mudança, você se fecha. Então, na verdade, você está pedindo companhia, não transformação. A maioria dos afastamentos espirituais começa com um não agora, com um mas isso não é tão grave, com um todo mundo faz, com uma justificativa elegante para manter hábitos, relacionamentos, padrões e decisões que Ele já mostrou que não combinam com o que Ele quer fazer em você. E o resultado é sempre o mesmo. O coração vai ficando resistente, a alma vai se tornando insensível e a presença que antes era fogo se torna fumaça. Você já percebeu que algumas áreas da sua vida parecem estar travadas? Que a oração não flui como antes? Que a alegria de servir desapareceu? Que ouvir a voz de Deus parece mais difícil? Talvez não seja ataque, talvez seja resistência. Você está querendo manter o que o céu já pediu para abandonar. Está lutando por algo que o Espírito quer transformar. E enquanto isso, a sensibilidade vai morrendo. O Espírito Santo não discute com orgulho. Ele não briga com o teu controle. Ele propõe, ele mostra, ele alerta.
Mas se você insiste em manter algo que ele está dizendo para deixar, ele se retira. Não porque ele desiste de você, mas porque ele respeita a tua escolha. A presença não é invasiva, ela é santa. E não permanece onde não há espaço para mudança. O que hoje você está protegendo que o céu está tentando quebrar? Que relacionamento você está segurando que já perdeu a unção? Que hábito você insiste em justificar, mesmo sabendo que te afasta? Que estilo de vida você não quer abrir mão, mesmo sentindo que está sufocando a presença? Responda com honestidade, porque a distância não começa com pecado escandaloso, mas com resistência sutil. Há uma liberdade disponível para quem decide obedecer sem reservas. Uma paz que só chega quando você para de lutar contra o que o Espírito quer fazer. Uma intimidade que só floresce quando você diz: eu aceito mudar, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que me desfaça. E nesse lugar de rendição, a presença volta. O fogo reacende, a voz se torna clara. O Espírito se manifesta. Ele não quer apenas estar perto, ele quer reformar por dentro. E cada mudança que você aceitar será um espaço a mais para que ele habite. Cada renúncia será uma porta aberta para a glória. Cada sim, mesmo tremendo, será uma declaração de amor espiritual. E você verá que aquilo que te assustava tanto largar, na verdade, era o que te impedia de voar. Quando o temor de Deus vira apenas admiração religiosa. Há uma diferença abismal entre admirar a Deus e temê-lo. E é nesse abismo silencioso que muitos têm se afastado do Espírito Santo sem perceber. Porque a admiração religiosa pode existir sem transformação, sem renúncia, sem rendição. Ela permite discursos bonitos, louvores emocionantes, versos decorados e até pregações fervorosas. Mas o temor de Deus exige quebrantamento, reverência e obediência profunda. A admiração observa Deus como quem contempla uma obra de arte, bonita, impactante, mas intocável. Já o temor se prostra diante dele como quem sabe que está diante do Santo dos Santos. A admiração bate palmas para o mover. O temor rasga o coração. A admiração se emociona. O temor se santifica. E quando o temor se esfria, o espírito se entristece. Muitos acham que estão cheios da presença, mas o que têm é apenas um entusiasmo religioso mantido por eventos, músicas e palavras bonitas. Mas quando o Espírito Santo olha para o coração, ele não encontra reverência verdadeira. Não há zelo, não há obediência silenciosa, não há separação do profano. Só existe uma espiritualidade de vitrine, sustentada pela performance e não pela rendição. A presença de Deus não habita onde ele é tratado como opção. Ele é Senhor, ele é fogo consumidor. E onde o temor foi substituído por um sentimento leve e superficial, o espírito se afasta, porque ele é santo. E onde não há santidade, ele não permanece. Pode haver ajuntamento, culto cheio, gritaria e, mesmo assim, ausência. Porque o que sustenta a manifestação da glória não é barulho, é reverência. Você pode citar versículos, cantar verdades eternas, pregar com eloquência, mas se a tua vida não carrega o temor que te faz tremer diante da vontade de Deus, então você está vivendo uma fé domesticada. E é isso que tem afastado muitos da presença. O espírito já não encontra um altar consagrado, mas um coração dividido. Já não encontra joelhos dobrados por temor, mas apenas por pedidos. Já não encontra lágrimas de arrependimento, mas apenas encenações piedosas. O temor do Senhor é o que sustenta a intimidade com o Espírito. Não é o dom, não é a eloquência, não é a influência, é o temor. É o peso da presença que te impede de tocar no que contamina. É a consciência do sagrado que te faz fugir de atalhos. É o amor que treme diante da possibilidade de entristecer o espírito. E sem isso, não há glória que permaneça. Examine a si mesmo.
Você ainda treme diante da palavra? Ainda sente arrepio ao falar o nome de Jesus? Ainda tem cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que vê, com o que faz, porque sabe que carrega o Espírito dentro de si? Ou você já se acostumou com o sagrado, a ponto de tratá-lo como comum? Quando o temor vira apenas admiração, você começa a se permitir coisas que antes jamais faria. Começa a rir do que antes te fazia chorar. Começa a justificar o que antes você abandonaria. E aos poucos, a voz do Espírito se torna baixa. O fogo vira cinza. A presença, que antes era constante, se torna esporádica. E o pior é que você continua achando que está tudo bem. Porque ainda há atividades religiosas, ainda há rotina espiritual. Mas o temor sumiu, e com ele, a presença. O Espírito Santo não precisa de admiração, ele precisa de espaço, e o espaço só se abre quando há temor, quando há consciência de que ele está observando cada escolha, cada palavra, cada pensamento, quando há reverência em cada passo, quando há zelo em cada decisão. É nesse ambiente que o Espírito se manifesta com liberdade, porque ele sabe que ali é santo, que ali é solo consagrado. Se você quer a presença de volta, não basta sentir, precisa temer. Não basta conhecer, precisa se prostrar. Não basta admirar, precisa obedecer. E o temor do Senhor voltará a queimar no teu interior como fogo que purifica, como voz que guia, como presença que transforma. E onde há temor, o céu se manifesta. Quando você ignora a sensação de não vá por esse caminho, você já sentiu uma inquietação silenciosa diante de uma escolha? Já esteve prestes a tomar uma decisão e mesmo sem explicação, algo dentro de você dizia para parar, recuar, esperar? Isso não era medo, não era intuição, não era insegurança, era o Espírito Santo tentando te alertar. Mas você insistiu. E seguiu, e depois pagou o preço. Porque ignorar o sussurro do céu é o primeiro passo para o ruído do arrependimento. O Espírito não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele freia suavemente, ele não força, ele convence. E quem perdeu a sensibilidade para esses sinais leves já está se afastando sem perceber. Porque quanto mais você ignora a voz do Espírito, mais difícil será ouvi-la da próxima vez. E o que antes era nítido, agora se torna confuso. O que antes te travava, agora parece normal. E quando você percebe, já está caminhando em uma direção que o céu nunca aprovou. Essa sensação de não vá é um dos maiores atos de amor do Espírito. Ele não quer te controlar, ele quer te proteger. Ele sabe o que está por trás da aparência. Ele vê o que seus olhos não alcançam. E quando ele aperta o coração, quando ele interrompe a paz, quando ele faz o ambiente parecer pesado, ele está gritando em silêncio: eu não estou nisso. Mas você insiste, porque quer, porque acha que sabe, porque acredita que pode lidar. E aí, a queda vem. Muitas decisões desastrosas nasceram da desobediência a um simples desconforto. Muitas alianças tóxicas foram firmadas porque alguém ignorou aquele incômodo espiritual. Muitos ministérios foram feridos porque preferiram a pressa à direção. Muitos corações se esfriaram porque desconsideraram a mão do Espírito tentando redirecionar o caminho. E depois, com lágrimas, perguntam: por que Deus permitiu? A verdade é que ele alertou. Mas você não quis escutar. Essa insensibilidade não acontece de uma vez. Ela é construída. Cada vez que você silencia o incômodo, está treinando sua alma a confiar mais em si mesma do que na voz do Espírito. Está ensinando seu coração a não depender mais da direção divina. Está dizendo para o céu: minha vontade vem primeiro. E essa declaração silenciosa cria um abismo entre você e a presença. Você não foi criado para andar pela lógica. Foi chamado para andar pela fé. E a fé não se apoia no óbvio. Ela se apoia na obediência.
Às vezes, Deus vai mandar parar sem te explicar por quê. Vai fechar uma porta que parecia perfeita, vai interromper uma relação que parecia promissora, vai desconstruir um plano que parecia certeiro, e tudo isso vai vir com um aviso silencioso, um incômodo, um desconforto, um não vá. Aprenda a obedecer sem entender. Aprenda a parar quando não sentir paz. Aprenda a reconhecer que o Espírito Santo não precisa argumentar para convencer. Ele precisa apenas de espaço para ser ouvido. E se você voltar a ouvir esse não vá com humildade, com prontidão, com temor, então a presença voltará a te guiar com clareza. Você quer caminhar com o Espírito? Então comece a valorizar o que ele fala no secreto. Não espere que ele fale como trovão se você não responde nem ao sussurro. Não espere que ele te salve da dor se você rejeita a correção. Não espere que ele te conduza ao propósito se você ignora os desvios. O caminho da presença passa pela sensibilidade. E a sensibilidade começa com pequenos nãos obedecidos. Hoje, talvez o Espírito esteja te dizendo novamente, não vá por aí. Talvez você esteja prestes a repetir um erro, a se prender em algo que vai te roubar anos de intimidade. Talvez seja a última chance de ouvir antes que o coração se feche de vez. Não ignore esse alerta, porque quando o céu se cala, é porque já falou demais. Quando você continua onde Deus já saiu. Existem lugares que foram sagrados, momentos que foram marcados pela presença, relacionamentos que começaram cheios de propósito, ministérios que nasceram debaixo de oração. Mas o tempo passou e algo mudou. A chama apagou, o fluir cessou, e mesmo assim você permaneceu, tentando reviver o que já foi, insistindo no que já não carrega mais unção, continuando onde Deus já não está. É doloroso admitir que a presença saiu, que aquilo que antes era vivo agora virou mecânico, que o ambiente que já foi altar agora virou rotina, que aquela parceria que parecia divina hoje é só um acordo conveniente. Mas o Espírito Santo é dinâmico. Ele não se acomoda no passado, ele não habita em estruturas vazias de presença. E quando ele sai, ele deixa um eco, um vazio, uma ausência que grita. O problema é que nem todos têm coragem de reconhecer. É mais fácil continuar fazendo do que parar para discernir. É mais fácil manter as aparências do que confrontar a verdade. É mais confortável seguir com o que é conhecido do que obedecer a um rompimento que pode custar tudo. E nessa tentativa de preservar algo que já morreu, muitos sacrificam a sensibilidade espiritual. Porque onde Deus já não está, o espírito se entristece. Você já se perguntou por que sua vida de oração está fria? Por que você prega, mas não sente mais o fluir? Por que você canta, mas não se emociona mais? Por que você está no mesmo lugar, mas tudo parece mais pesado? Talvez a resposta não esteja no que você perdeu, mas no que você continua insistindo em segurar. Você está onde a presença já foi embora. E isso tem um custo. O Espírito Santo não é prisioneiro das nossas decisões. Ele se move com liberdade. E quando ele sai de um ambiente, ele não deixa confusão. Ele deixa silêncio. Ele não arrasta. Ele convida. Ele não empurra. Ele direciona. Mas se você resiste ao movimento, se você decide continuar em um ciclo que ele já encerrou, então a unção escorre pelos dedos e a alma adormece sem perceber. Há lugares que foram estações, não destinos. Há pessoas que foram pontes, não moradas. Há ministérios que foram sementes, não árvores permanentes. E se você tenta transformar o que era temporário em definitivo, está erguendo ídolos emocionais no lugar da direção divina. Está dizendo, prefiro isso do que obedecer à presença. E o resultado disso é afastamento. Não tenha medo de sair de onde Deus já saiu. O Espírito nunca te chama para um lugar menor. Ele não te tira da zona de conforto para te lançar no vazio. Ele te move para te alinhar.
Mas isso exige fé, exige ouvir o que os olhos não veem, exige romper com estruturas que você mesmo construiu, exige morrer para o que funcionava, para nascer no que flui. Talvez hoje você precise fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Senhor, o Senhor ainda está nisso? Seja honesto. Ouça o silêncio. Discirna a paz. Se ele já saiu, por que você ainda está aí? Por medo? Por apego? Por orgulho? Por conveniência? Nenhuma dessas razões justifica o risco de continuar onde ele não está mais. Porque onde ele não está, você estará só, mesmo cercado de pessoas. Deus não abençoa nostalgia. Ele abençoa obediência. Ele não sustenta decisões que ignoram a voz do Espírito. E se hoje ele está te mostrando que você permaneceu onde não deveria, isso não é condenação. É misericórdia, é oportunidade, é amor que ainda chama, que ainda espera, que ainda quer te conduzir de volta para onde a presença habita. Você não precisa de glória passada, você precisa de presença atual. E essa presença só será restaurada quando você tiver coragem de soltar o que ele já deixou para trás. Quando você parar de tentar manter vivo o que ele já encerrou. Quando você reconhecer que a verdadeira segurança não está no lugar, está na presença. Quando você substitui quebrantamento por desempenho. Você pode estar fazendo tudo certo do lado de fora. Pode estar servindo na igreja, cantando nos cultos, liderando grupos, produzindo conteúdo com versículos e frases inspiradoras. Pode estar orando em público com eloquência, pregando com autoridade, emocionando multidões, e ainda assim estar completamente vazio por dentro. Porque o Espírito Santo não se impressiona com performance, ele responde ao quebrantamento. O céu não se move por causa do quanto você faz. O céu se move quando percebe o quanto você se rende, e há uma grande diferença entre impressionar pessoas e atrair a presença. A primeira exige técnica, habilidade, ensaio. A segunda exige rendição, silêncio, coração rasgado. A performance pode arrancar aplausos, mas só o quebrantamento atrai lágrimas do céu. O perigo é que o desempenho espiritual tem a aparência de unção. É fácil confundir carisma com autoridade, dom com presença, técnica com fogo. E quando a igreja celebra o palco mais do que o altar, os corações começam a acreditar que estão cheios de Deus, quando na verdade estão apenas cheios de si mesmos. O Espírito vai saindo em silêncio, enquanto a plateia continua aplaudindo. Você já reparou como é fácil manter a rotina da fé, mesmo sem sentir mais nada? Como é fácil recitar orações, repetir declarações, seguir agendas espirituais, mesmo sem lágrimas, sem tremores, sem aquela dor santa que nos quebranta? O Espírito Santo não procura máquinas espirituais que sabem o que dizer. Ele procura filhos e filhas que ainda se emocionam com sua presença, mesmo quando ninguém está olhando. O quebrantamento é o idioma do céu. É quando o coração se dobra antes dos joelhos. É quando a lágrima escorre sem precisar de música. É quando a alma diz: Senhor, eu não aguento sozinho, mesmo depois de anos de caminhada. É quando você admite que não sabe, que não consegue, que precisa. É nesse lugar que o Espírito repousa. Mas a lógica da performance rouba esse espaço, porque na performance não há espaço para falhas. Não há espaço para fraquezas, não há espaço para não saber. E onde não há espaço para vulnerabilidade, não há espaço para o Espírito, porque ele só habita onde há verdade. E a verdade é que você não precisa provar nada para Deus, você só precisa se abrir. Talvez você esteja cansado e nem sabe por quê. Talvez você esteja fazendo tudo, mas se sentindo seco, desconectado. Talvez a presença esteja distante porque, em algum momento, você trocou a lágrima pelo script, a dependência pela técnica, a vulnerabilidade pelo personagem. E quando isso acontece, o espírito se entristece.
Porque ele não veio para te transformar em um ator. Ele veio para te transformar em um altar. É tempo de voltar ao quebrantamento, de rasgar o coração de novo, de orar sem pressa, sem performance, sem estrutura, de deixar a alma falar mais alto do que o intelecto, de voltar a sentir, de voltar a se ajoelhar por reverência e não por obrigação, de voltar a tremer diante da palavra e não apenas interpretá-la. Porque enquanto você sustenta o desempenho, não há espaço para a presença. O Espírito Santo não se move com base em quem é mais capaz. Ele se move com base em quem é mais rendido. E a maior rendição acontece quando você admite: eu sou fraco e preciso que o Senhor me quebre, me limpe, me refaça. Se a sua fé está mecânica, fria, automatizada, não é de mais técnicas que você precisa. É de mais lágrimas, é de mais encontros, é de mais altar. Volte ao lugar onde você chorava só de sentir a presença. Volte ao quarto onde as palavras faltavam, mas a presença era tudo. Volte a ser aquele que treme diante do toque de Deus, não porque se sente capaz, mas porque reconhece que sem Ele não há vida, não há fogo, não há sentido. O Espírito não habita na performance, ele habita na rendição. Quando você já não sente falta do que antes te queimava por dentro. Você se lembra de quando tudo começou? Quando o simples som de um louvor fazia o seu coração acelerar? Quando abrir a Bíblia era um encontro e não uma tarefa? Quando só de falar o nome do Espírito Santo, seus olhos se enchiam de lágrimas e a alma se aquietava? Esse fogo que um dia queimou forte dentro de você não sumiu por acaso. Ele foi se apagando silenciosamente, dia após dia, enquanto outras prioridades ocuparam o altar, que era só dele. A dor mais perigosa não é a dor do pecado, é a dor da ausência. E pior que sentir saudade da presença é deixar de sentir. Quando você não sente mais falta de orar como antes, de buscar como antes, de se render como antes, algo profundo se rompeu. Não é apenas cansaço, não é só a correria da vida. É um distanciamento sutil que vai anestesiando o espírito até que a ausência do Espírito Santo comece a parecer normal. O problema é que o coração se acostuma com o vazio. Ele se adapta à rotina sem glória. Ele aprende a viver com a ausência como se fosse suficiente. Mas a alma sabe, ela sente, ela grita em silêncio. Porque fomos feitos para a presença. Fomos moldados para viver em comunhão. E quando essa chama se apaga, algo em nós morre mesmo estando vivos. Você pode continuar falando de Deus, pregando sobre o Espírito, citando versículos, e ainda assim estar distante dele. Porque a familiaridade com a linguagem espiritual não garante comunhão. Você pode manter todos os hábitos e perder o coração. Pode manter as disciplinas e perder o fogo. Pode manter o ministério e perder a sensibilidade. A ausência do Espírito não acontece de repente. Ela é gradual. Começa com distrações. Depois vêm as justificativas. Em seguida, a frieza. Por fim, a indiferença. E quando você menos percebe, está operando por inércia, sobrevivendo espiritualmente ao invés de viver em abundância. Não há mais paixão. Não há mais entrega, não há mais saudade do altar. Mas o Espírito Santo não desiste de quem já o conheceu. Ele não vira as costas para quem um dia o buscou com sinceridade. Ele continua chamando, mesmo quando você já não responde. Ele continua batendo, mesmo quando você já não se levanta. Ele continua acendendo memórias do tempo em que você chorava de amor por ele, só para ver se sua alma ainda lembra do gosto da presença. Talvez seja a hora de fazer uma pergunta honesta: por que eu não sinto mais falta? Essa resposta pode revelar feridas não tratadas, frustrações mal resolvidas, orgulho disfarçado de autossuficiência ou simplesmente um coração distraído demais para perceber o que perdeu. Mas enquanto houver memória, ainda há esperança. Porque se você já sentiu o fogo, você pode voltar a sentir. Se você já foi cheio,
pode ser restaurado. Se já foi quebrantado, pode se render outra vez. O Espírito não se impõe, ele convida. E o convite hoje é: volte a sentir saudade, volte a desejar, volte a buscar até reencontrar o que perdeu. Não aceite viver no piloto automático. Não aceite substituir presença por atividade. Não aceite uma fé sem paixão, porque a ausência dele pode se tornar confortável, até que você descubra que está espiritualmente morto e nem percebeu. Não é tarde demais. A brasa ainda está aí, mesmo que escondida sob as cinzas. Basta soprar. Basta um momento verdadeiro. Basta uma oração sincera. Senhor, eu sinto falta do que tínhamos e quero de volta, porque um coração que sente saudade já está no caminho do reencontro. E o Espírito sempre responde a um clamor que vem das profundezas. Sempre. Quando você trata a ausência como normal e não como urgência. Há um tipo de afastamento do Espírito Santo que não começa com rebeldia nem com pecado visível. Ele começa quando a ausência dele deixa de causar dor. Quando você já não se incomoda com a frieza. Quando a falta da presença deixa de ser sentida como uma urgência e passa a ser encarada como uma fase, como algo natural, como se não fosse grave. Esse é o terreno mais perigoso da vida espiritual. O momento em que o silêncio do céu já não te perturba mais. Você acorda, segue sua rotina, trabalha, come, dorme e não percebe que está fazendo tudo isso sem a presença. Vai aos cultos, participa dos momentos de adoração, ouve mensagens, até se emociona com algumas palavras, mas no fundo sabe que algo está faltando. E ainda assim permanece inerte, porque sua alma se acostumou. E o Espírito, que antes te movia com um simples sussurro, agora parece distante, não porque se calou, mas porque você parou de ouvir. O problema não é passar por desertos espirituais. Isso é parte da jornada. O problema é montar tenda neles, é se instalar no vazio, é construir vida onde só deveria haver passagem. Muitos confundem resistência com aceitação. Acham que ser forte é continuar mesmo sem sentir mais nada. Mas há um tipo de força que te empurra para a morte, porque viver sem presença é sobrevivência espiritual. E o céu não nos chamou para isso. A ausência do Espírito Santo deveria nos desesperar. Deveria nos fazer parar tudo, cancelar agendas, silenciar vozes, dobrar os joelhos e clamar: Senhor, não me deixa viver um dia sem Ti. Mas ao invés disso, vamos adiando esse clamor. Vamos nos ocupando com distrações, vamos nos afundando em conteúdo, tarefas, religião, e vamos perdendo a sensibilidade. A ausência dele já não dói como antes, e é aí que estamos em perigo. Davi entendeu isso. Por isso, no Salmo 51, ele não pediu a Deus apenas perdão. Ele implorou: não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que podia perder tudo, reino, riqueza, posição, mas se perdesse a presença, não restava mais nada. Essa consciência é o que mantém o coração vivo. Essa urgência é o que nos protege da morte lenta da alma. Você ainda sente urgência quando percebe que o céu está em silêncio? Ou você se conforma, dizendo que Deus sabe o que faz? Você ainda se desespera por um toque, por uma direção, por uma palavra? Ou já se acostumou a viver na fé sem contato, sem frescor, sem lágrimas? A presença não foi feita para ser sentida de vez em quando. Foi feita para ser habitada, desejada, buscada diariamente. Talvez o maior afastamento do Espírito Santo não seja aquele que começa com o pecado, mas o que começa com a indiferença. Quando você começa a aceitar a frieza, quando começa a racionalizar o vazio, quando começa a justificar sua desconexão com ocupações ou fases da vida. É nesse lugar que o inimigo te acomoda, porque sabe que um coração acostumado com a ausência já não luta mais por presença. Mas hoje, se a sua alma ainda escuta esse chamado, ainda há esperança. Porque o simples fato de estar ouvindo isso e sentindo algo se mover dentro de você
já é sinal de que o Espírito ainda está chamando, ainda está esperando, ainda está sussurrando: volta, eu tenho mais, eu sou mais. E você não foi criado para viver longe de mim. Não aceite viver uma vida onde a ausência da presença de Deus é tolerável. Volte a se desesperar. Volte a sentir saudade. Volte a orar como quem depende disso para respirar. Porque depende mesmo. E o dia em que a ausência dele parar de doer, será o dia em que você começará a morrer sem notar. Mas hoje ele está chamando. E isso é tudo o que você precisa para recomeçar. Quando o Espírito para de chamar, porque você parou de responder. Existe uma linha sutil, quase invisível, entre o silêncio de Deus, que prova a fé, e o silêncio que sinaliza a partida. Entre a ausência que testa o coração e a ausência que declara que Ele não está mais ali. Poucos percebem quando cruzam essa linha. Poucos sentem quando o Espírito Santo deixa de insistir, porque ele não bate a porta com força, ele simplesmente para de bater. E esse é o maior sinal de perigo espiritual, quando o céu se cala, não por disciplina, mas por desistência. A verdade é dura. O Espírito Santo é sensível, ele é paciente, amoroso, longânimo, mas não é eterno em sua insistência com corações que o rejeitam continuamente. Existe um momento em que ele para de chamar, e não porque deixou de amar, mas porque não há mais espaço. O trono foi tomado por outras vozes, outras prioridades, outras paixões, e então ele se afasta. Você já sentiu quando ele parou de te visitar como antes? Quando os momentos de adoração viraram apenas canções? Quando as orações não passavam mais do teto, quando a Bíblia se tornou um livro sem vida? Não foi de uma vez, foi aos poucos, um chamado ignorado, uma direção desobedecida, uma correção desprezada, um alerta silenciado. Até que o Espírito, que é como uma pomba, se retirou para não violar a liberdade que você mesmo escolheu usar contra ele. A Escritura é clara. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor declara que o seu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Há um limite, e esse limite não é uma punição, é uma constatação. Ele só permanece onde é desejado, só fala onde há ouvidos, só age onde há rendição. Quando isso some, ele também some, e o ser humano nem sempre percebe. Porque continua vivendo, se movimentando, construindo, mas por dentro já está vazio. É um risco perigoso tratar a graça como eterna indulgência. Achar que o Espírito vai estar sempre ali, pronto a responder, pronto a restaurar, pronto a chamar. O Espírito é eterno, mas sua atuação na nossa vida é condicional à nossa resposta. E quando ele para de chamar, é sinal de que nossa resistência se tornou maior do que nossa sede. E onde não há sede, não há fluxo. Onde não há arrependimento, não há retorno. Onde não há busca, não há reencontro, mas ainda há uma fresta de esperança. Porque se você está ouvindo isso e algo está se remexendo dentro de você, é porque ele ainda não desistiu completamente. Ele está dando um último chamado, um último alerta, um último convite. E talvez esse seja o último mesmo, porque o tempo da visitação não é eterno. Jesus chorou por Jerusalém porque ela não reconheceu o tempo da sua visitação. E ele disse: agora está oculto aos teus olhos. Lucas capítulo 19, versículo 42. Você quer viver isso? Quer viver um evangelho que continua de pé, mas sem presença? Uma fé que continua funcionando, mas sem fogo? Uma vida religiosa que anda sozinha, mas sem direção do Espírito? O maior juízo que pode acontecer a um coração não é ser destruído, é ser deixado. Quando o Espírito para de chamar, a alma perde sua bússola, o coração perde o norte e a vida perde o propósito. Mas hoje, agora, ele ainda está chamando. E esse chamado tem som de urgência, tem tom de fim.
de limite, de fronteira entre o retorno e o ponto sem volta. Não é para te assustar, é para te acordar. Porque amor verdadeiro avisa antes da tragédia. Amor verdadeiro dá a última chance antes do adeus. E o Espírito Santo ainda está aqui, ainda está falando, ainda está sussurrando. Volta para mim enquanto ainda me ouve. Não espere o silêncio definitivo. Não confie na ideia de que amanhã ainda haverá tempo. Não brinque com a paciência divina, porque o tempo da visitação está passando, e quem trata o sagrado com indiferença acaba trocando a glória por rotina, o fogo por frieza, a voz do céu pelo eco da própria consciência. Volte, clame, chore, renda-se, porque o Espírito ainda está à porta, mas ninguém garante por quanto tempo mais.